Olá, pessoal! Nesse vídeo, iremos falar um pouco sobre os antibióticos e abordar mais especificamente as penicilinas, a primeira classe de antibióticos a ser descoberto. A descoberta dos antibióticos foi, sem dúvidas, um dos principais acontecimentos que ocorreriam na medicina. Antes da descoberta dessas substâncias, muitas pessoas morriam por não ser possível tratar infecções causadas por bactérias. Mas afinal, o que são os antibióticos? É considerado um antibiótico toda substância capaz de matar ou inibir o crescimento de bactérias. Os antibióticos podem ser bactericidas, quando destroem diretamente as bactérias, ou bacteriostáticos, quando impedem a multiplicação das mesmas e assim facilita o trabalho das células do nosso sistema imune no controle da infecção. A penicilina foi descoberta por acaso em 1928 pelo médico e bacteriologista Alexander Fleming, que pesquisava substâncias bactericidas quando percebeu uma contaminação por fungos do gênero Penicillium em uma de suas culturas de bactérias. Fleming percebeu a capacidade bactericida dos metabólitos deste fungo e desenvolveu o que seria posteriormente a penicilina. A substância teve maior notabilidade em 1940, quando foi possível realizar a produção em escala industrial, e desde então foi amplamente utilizada na medicina. Essa classe de antibióticos beta-lactâmicos é definida por moléculas com um anel beta-lactâmico ligado a um anel tiazolidínico, com uma cadeia carbônica ligada a uma carbonila de amida, que diferenciam as penicilinas. Essas moléculas atuam inibindo a síntese de parede molecular de bactérias gram-positivas e gram-negativas, pois impedem a transpeptidação, aumentando a permeabilidade com o meio externo e matando as bactérias. Os antibióticos podem ser produzidos de forma natural, sintética ou até mesmo de forma semissintética, que utilizam os dois meios. Os antibióticos naturais são aqueles excretados pelos fungos e bactérias, junto a outros compostos durante a fermentação. Em geral, utilizam como matéria-prima um meio de cultura favorável para o crescimento do micro-organismo produtor. No caso da produção da penicilina, utiliza-se como meio de cultura alguns derivados da indústria agrícola, como água de milho, arroz ou trigo como fonte de nitrogênio ou meio. Meio de cultivo de glicose ou melaço também têm sido viáveis para o processo como fontes de carbono. A principal parte do processo de produção de grande parte dos antibióticos, incluindo a penicilina, é a fermentação. O procedimento se inicia com a utilização do inóculo de esporros incubados em concentrações ótimas para que forme agregados de células, chamados pellets, dos micro-organismos utilizados. O meio deve receber alimentação e níveis de oxigênio adequados para maximizar a produção, que leva cerca de 120 a 160 horas em condições normais. Após, ocorrem etapas de separação e purificação do produto final do micélio, para só então obter o antibiótico final. Por fim, podemos perceber que os antibióticos em geral são essenciais no tratamento de infecções bacterianas e podem utilizar insumos de diversas áreas. É vital manter essa classe de medicamentos disponível para a população e incentivar o uso racional de medicamentos, a fim de evitar resistências microbianas. Esperamos que o vídeo tenha auxiliado no entendimento da importância dos antibióticos e seus meios de produção. Obrigada pela atenção.